que você sabe sobre a Revolução Francesa? Foi a revolução que aconteceu na França. Sim. É mesmo? Que Napoleão participou. Foi muito importante na história. Bem, o que eu sei sobre a Revolução Francesa é que a Revolução Francesa aconteceu na França. Aconteceu na França foi um movimento dos burgueses da França que iniciou-se que visava quebrar o controle do poder monarca e estabelecer uma nova forma de governo na França. Basicamente isso é a Revolução Francesa. Uma revolta desunista baseada em Revolução Francesa. Aí o que o professor passa, uma porta-página. Aí ó, 5, 7, 33, 37, 41, 45. 101 páginas nessa parada. Como é que ele quer que eu aprenda isso? Como é que eu vou aprender essa merda? Calma, não é para tanto. A Revolução Francesa não é difícil de entender. Não se desespere, cara, lá na Alemanha. Relaxe, nada de bom amigo. Mas, para falar da Revolução Francesa, nós temos que, primeiro de tudo, explicar como era a organização da sociedade feudal. A sociedade feudal da época era dividida em hierarquias ou classes. O primeiro estado era o clero, que era composto de padres e bispos. E tinha o segundo estado, que era a nobreza, que eram nobres e aristocratas. E havia também o terceiro estado, que era todo o resto da população, que era composto de camponeses, artesãos e etc. Os direitos eram exclusivos à nobreza e o clero. Só eles tinham participação política e econômica na sociedade. E os impostos eram cobrados só ao terceiro estado. Na época de escassez, principalmente do trigo, as coisas pioravam para o rebanho. No caso, o proletariado, a massa. Os burgueses não, porque eles tinham dinheiro. Isso porque os aristocratas aumentavam o preço do pão, que era o principal alimento daquela época. Imagina aí, um cara que trabalha praticamente um dia todo para comprar um pão, não tem o que comer, ele ia se revoltar. E foi isso que aconteceu em toda a França. Pequenas revoltas exclusivas de alguns locais contribuíram para a grande revolta chamada de Revolução Francesa. Porém, somente isso não foi suficiente para a revolução acontecer. Tiveram outros motivos, como a ambição da burguesia, que além da riqueza, queria o poder. Uma nova distribuição de riqueza deve corresponder a uma nova distribuição de poder, ideia defendida muito no século das Luzes. As ideias iluministas, que pregavam a tolerância religiosa, as liberdades de comercializar, por exemplo, eram contra o arbítrio do absolutismo e defendiam um regime político em que cidadãos, protegidos por uma Constituição, participassem da administração do Estado. Chegaram através dos jornais, de uma forma simplificada, a esse terceiro Estado, que já sabia a lei, e estimulou tanto as revoltas dos camponeses quanto as revoltas dos burgueses, tanto as revoltas dos pobres quanto as revoltas dos ricos. A Revolução Francesa era filha da miséria dos pobres e da prosperidade dos ricos. Ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam para a contribuição da Revolução Francesa, o reino da França não ia nada bem. Desde sempre, o reino da França beneficiou o clero e a nobreza. Os impostos eram cobrados somente ao terceiro estado. E se era cobrado a todos, eram cobrados com taxas bem menores aos privilegiados. E os impostos cobrados, muitas vezes, eram usados pelo rei XVI para manter seu luxo e o de sua mulher, Maria Antonieta. Além dessas despesas, o rei apoiou a guerra de independência das colônias inglesas da América, o que só fez as despesas aumentarem. Daí o rei precisava cobrar impostos, mas a despesa era tanta que ele precisava modificar todo o sistema, citado no início. Daí ele pensou, bom, se eu cobrar de todas as classes, todos os impostos e com as mesmas taxas, talvez eu consiga pagar minhas dívidas. E convocou a reunião dos Estados Gerais para falar sobre sua decisão. Mas nos Estados Gerais também haviam privilegiados, e eles não iriam concordar com essa decisão. Então o rei decidiu dar direitos ao povo para que eles elegessem representantes, já que ele sabia que o povo iria aceitar com certeza porque estavam cansados de serem injustiçados.
O povo resolveu que pagaria as dívidas, os impostos, mas queria o mesmo número de representantes que os privilegiados na Câmara. Mas o rei e os privilegiados preferiam que cada ordem ficasse separada. Daí os representantes do povo não gostaram, não quiseram que fosse assim e se revoltaram na reunião deles. Aí o mestre de salas resolve retirá-los de lá. Mas um tal de Mirabeau, que é representante do povo, disse: estamos aqui pelo povo e só sairemos com a força das baionetas. No dia seguinte, os representantes do povo encontraram as portas do lugar de reunião fechadas. Aí eles invadiram um salão ao lado, que é o salão de jogar pela, e proclamaram uma Assembleia Constituinte. E fizeram todos que estavam presentes jurarem que não ia dispersar até fizerem uma nova Constituição. Com essa revolta, o rei acabou concordando que as ordens participassem juntas. Mas isso foi superficialmente, porque por trás ele estava planejando um golpe, e esse golpe era o seguinte: ele botou o exército no lugar onde o povo ia defender seus representantes. Daí, o povo se revoltou, matou o diretor que tomava conta da entrada de Bastilha e invadiu. Episódio conhecido como a tomada de Bastilha. E direito com isso? Bom, com a tomada de Bastilha, o rei continua sendo rei, mas não mais pela graça de Deus, e sim o representante do povo. E os súditos passam a ser cidadãos, ou seja, o que era antigamente Estados Gerais vira a Assembleia Nacional Constituinte. E a mesma faz um texto expondo os novos princípios da França, ou seja, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E vocês acham que tudo isso foi de boa? Foi de boa não, velho. O povo é escabuloso, velho. O povo bate meio, velho. O povo tava tocando fogo nas paradas tudo, que obrigava ele a pagar imposto, e aí? Enquanto isso, o momento na cidade era de grande tensão e medo. O povo estava quebrando tudo, tocando fogo nos documentos senhoriais que fixavam o pagamento de impostos. Então, as classes nobres, aristocratas, liberais à frente foram à Assembleia abdicar dos seus direitos honoríficos. E, na noite de 4 de agosto de 1789, o feudalismo dormiu para sempre. E o que isso queria dizer? O fim da sociedade hierarquizada e o começo de um novo tempo em que todos os cidadãos são livres e iguais em direito. Mas o que é que essa declaração de direito do homem e do cidadão tem que a torna tão importante? O que tinha não, o que tem. Esse é o primeiro fato que não nega sua importância, pois ela é usada até hoje. E o segundo fato é que nela tem os principais direitos do homem e do cidadão até hoje. Antes da Revolução Francesa, o povo tinha o direito de não ter direito. Ou seja, eu, sendo nobre, poderia pegar suas terras, sua colheita e até mesmo sua mulher. Porra, velho, qual foi de mesmo coisa outra, velho? Calado. Se falar demais, vai pra Bastilha. É. E você acha que esse sistema prevaleceu? A galerinha, o resto, queria os mesmos direitos que os senhores. E queria também que ele parasse de pegar a mulher dele. Tá vendo aí, velho? Na sua cara aí, ó. E eles conseguiram. Eis que surge a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E quais são esses direitos? Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Pois é, agora os homens eram iguais e livres. Não tinha mais essa de eu sou camponês, eu tenho que entregar meu dinheiro pro meu nobre. Agora os direitos eram iguais. Mas essa liberdade tinha um limite. Sua liberdade termina quando a minha começa. Não é esse o ditado? Mas esse limite não era universal. As mulheres e os negros ainda não tinham um papel na sociedade. Demorou muito tempo até que eles exercessem alguma influência na sociedade. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. Isso significa que o rei, naquela época, existia para atender aos desejos do povo. Atualmente, isso não acontece. Os direitos dos cidadãos são violados, assaltos acontecem frequentemente, o clima de segurança paira sobre a sociedade, tirando os sossegos da família e a prosperidade do povo brasileiro. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside, essencialmente, na nação.
Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dele não emane expressamente. Ou seja, é o povo quem decide o que é melhor para o próprio povo. Nenhuma pessoa pode exercer autoridade sobre uma nação sem que seja a favor do povo. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o outro. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem como única baliza a que assegura aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Essas balizas só podem ser determinadas pela lei. Ou seja, só a liberdade começa quando a do outro termina. Artigo 5º. A lei só pode proibir as ações prejudiciais à sociedade. Tudo que não for proibido por lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para a sua formação, pessoalmente ou através de seus representantes. Ela deve ser a mesma para todos, seja os que protegem, seja os que punem. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção, além de suas virtudes e seus talentos. Em suma, todos estavam submetidos às mesmas leis, que protegem e que punem, e nenhum homem deve ser impedido de frequentar lugares públicos, desde que esteja dentro dessas leis. Isso contradiz o que aconteceu há um tempo atrás na África do Sul, onde os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, até depois da abolição da escravatura, o chamado apartheid. Artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por estas prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Ou seja, qualquer um que vai contra a lei deve ser detido. Isso é quase uma piada no Brasil, onde muita gente faz e acontece e fica impune. Artigo 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do direito e legalmente aplicada. Uma lei só pode ser estabelecida quando for necessária e quem está dentro da lei não pode ser detido. Artigo 9º. Todo homem, sendo presumido inocente até que tenha sido declarado culpado, se julgar indispensável detê-lo, todo rigor que não for necessário para garantir a sua detenção deve ser severamente reprimido pela lei. Nenhum homem deve ser considerado culpado antes de ser julgado, e se for julgado, sua pena não deve ser mais do que a determinada pela lei. Artigo 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Isso foi um soco na cara da Igreja Católica e seus dogmas. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Artigo 12º. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é, pois, instituída para o bem de todos. Isso quebra totalmente os direitos feudais honoríficos, ou seja, os direitos de honra do clero e da nobreza. Artigo 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável uma contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. Isso quer dizer que os impostos serão cobrados sim, mas de acordo com a condição de cada cidadão. Quem tem mais dá mais e quem tem menos dá menos. Mas isso não é o que vemos. Aqui no Brasil é totalmente ao contrário. Quem tem mais dá menos e quem tem menos dá mais. Artigo 14º. Todos os cidadãos têm direito de verificar, por si ou pelos seus representantes, da necessidade da contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração. É uma pena que o povo não sabe disso, né? Artigo 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. É piada isso, né? É sério. Sério? Artigo 16º. A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Não me diga. Artigo 17º.
Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. Ou seja, ninguém mais pode tomar suas terrinhas camponeses. Fiquem de boa, de boresta. Todo mundo pode ter uma propriedade privada, a não ser que haja necessidade pública sobre ela. Por exemplo, quando se encontra petróleo na casa de alguém, essa pessoa é indenizada porque a empresa, aqui no Brasil a Petrobras, precisa do território para retirar o petróleo. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão mudou muito os valores da sociedade, que deixou de ser uma sociedade hierarquizada, onde tinham pessoas que tinham poder e outras que estavam submetidas a ele, e passou a ser uma sociedade igualitária, que todos têm os mesmos direitos. Primeiro na França e depois, bem depois, nos outros países. Mas, com nossas análises, percebemos que muitos desses direitos são violados até hoje, e que eles não foram universalizados totalmente. Na parte teórica, sim, mas na prática é totalmente diferente. Ah, sim, agora eu entendi. Taking the fun out of everything, you're making me run when I don't wanna think. Taking the fun